Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, começando nossa terceira aula de Teologia Sistemática 1, matéria de Bibliologia. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graças e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças e paz. Hoje vamos continuar trabalhando sobre esse assunto, sobre essa matéria de teologia sistemática. Estarei utilizando aqui o livro do Gruden, no capítulo 3, o cânon das Escrituras. Já falamos na aula anterior. Vamos continuar trabalhando e principalmente lendo algumas porções do livro-texto. E logo na sequência, estarei passando para vocês um PDF. A gente vai estar aqui trabalhando em cima desse PDF. Inclusive, eu deixei esse PDF já no nosso grupo, um artigo muito bom chamado A Doutrina da Revelação. E eu vou também aqui passar alguns slides e explicar sobre esse assunto, porque já que estamos falando sobre a palavra de Deus, na aula anterior falamos que o termo palavra de Deus pode significar muita coisa, mas para nós, o que nós gostaríamos de focar nessa matéria são os atos pelos quais Deus revela a sua palavra para nós. E nesse artigo, nós vamos trabalhar em cima desse termo chamado revelação. Vai ser muito bom, o texto é muito bom. Eu estarei mostrando aqui o professor que escreve, esse texto, e assim a gente vai ter uma noite muito abençoada, tá bom? As nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar. Gravamos também para os alunos em EAD, porque essas aulas gravadas fazem parte do currículo, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas. E se alguém quiser saber mais sobre o nosso seminário, na descrição desse vídeo você tem os nossos e-mails, ou se você estiver ouvindo, por exemplo, no podcast da Apple, você também tem aqui na descrição desse podcast, desse áudio, você tem ali os nossos e-mails. Ou me chame pelo meu Instagram, mandando um direct, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Como é costume, também gosto de ler um texto. Vamos ler um texto aqui de Ezequiel, capítulo de número 20, versículo 5. Por gentileza, irmão Diego, leia para nós aqui o texto bíblico que está aqui na nossa tela, na minha Bíblia digital. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Olha que texto magnífico. Deus se revela para Moisés na sarça. Deus diz assim para Moisés, olha, no passado eu tinha me revelado a Abraão, mas agora vocês saberão qual é o meu nome. E ali aparece o nome de Deus, que hoje nós até chamamos o tetagrama sagrado, as 4 letrinhas sagradas que revelam o nome de Deus, o nome do Eterno. Aquele nome que não era tão pronunciado. Mas nesse texto aqui do profeta Ezequiel, ele fala algo lindo também, fazendo uma analogia, como se Deus se apresentasse ao seu povo no Egito e levantasse a mão para eles. Leia para nós de novo, Diego, porque olha só a maneira em que Deus se revela. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque, irmãos, isso é magnífico. Deus se revelou a um homem, depois Deus se revela a uma nação, faz dessa nação uma nação sacerdotal para que eles sejam luz para todas as nações do planeta. E aqui Deus tem uma palavra bem peculiar, agora usando o profeta Ezequiel, lá na Babilônia, lá depois de muitos acontecimentos, Deus está resgatando a história, dizendo, olha, foi assim que eu fiz para vocês. Leia novamente, porque esse texto é magnífico. Por favor. E diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó,
e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Sabe quando alguém aguarda outra pessoa no aeroporto e de repente ele está ali procurando, né, diante de uma multidão tão grande, e aí o parente vê, né, o filho chegando, ou quem sabe os pais, e papai, o filho, estou aqui. Dá essa ideia, né, que Deus se revela de forma íntima, pessoal, o eterno, mostrando-se a Israel no Egito. Sou eu mesmo, sou eu, o Senhor, vosso Deus. Eu vim tirar vocês daqui. Vamos para casa, vamos para Canaã. Aleluia. Glória a Deus, né? E a história da revelação de Deus é essa. Ele se revela para o seu povo em cada período. E ele se revelou poderosamente na pessoa de Jesus. Então hoje vai ser uma delícia, a gente vai trabalhar aqui um pouco sobre o cânon ainda e depois vamos entrar sobre o assunto da revelação. Tudo bem? Tranquilo? Então, meus irmãos, vamos então agora ir para o texto, né, do Grudem. Eu quero que vocês abram o seu livro-texto agora. Eu estarei compartilhando aqui o material do Grudem. Nós estaremos agora trabalhando no livro-texto. Tenho a minha Bíblia em papel, mas também tenho, aliás, o meu livro em papel, mas também tenho o meu livro digital que eu comprei para poder dar aula aqui para vocês, tá bom? Então, sobre o cânon, meus irmãos, nós já trabalhamos bastante, né? Na matéria de introdução ao Antigo Testamento 1 e 2 e Novo Testamento 1 e 2. Mas agora a gente vai falar um pouco mais, algumas peculiaridades, né? Porque, como vocês sabem, graças a Deus, de uma forma bem, eu diria, uníssona, nós já temos uma definição do que é o cânon. Qual é a regra de medir? Quais são os livros sagrados e aqueles que não são livros sagrados, né? E nessa matéria, a gente acaba também falando um pouco sobre isso. Então, no capítulo 3, começa assim, o cânon das Escrituras. O que faz parte da Bíblia e o que não faz, isso é muito importante, porque nós queremos ficar com a Bíblia. Eu sempre conto essa história. Uma irmã de idade tinha faltado na igreja e um dia o pastor foi fazer uma visita a ela. Chegou na casa da irmã, bateu palma, a irmã recebeu e a irmã falou: entra, pastor, entra. Aí o pastor sentou na sala e aí ela ofereceu um chá, um café ao pastor e o pastor disse que aceitava. Ela falou: então tá bom, então eu estarei indo preparar, pastor. E aí o pastor, ele tinha ido à casa dela fazer a visita, mas não levou a Bíblia. E ele era um pastor de um protestante, mas da linha da teologia liberal. E ele chegou para a irmã e falou assim: irmã, eu vim passando de outros lugares e não trouxe a minha Bíblia. Mas a irmã pode me emprestar a sua Bíblia? Falou: claro, pastor, está aqui na estante. Aí ele deu para ele, ele pegou. E aí ela foi fazer um chá, café. Aí o pastor ficou lendo a Bíblia, separando o texto que queria ler para a irmã. E o pastor, no momento em que começou a desfolhar a Bíblia, notou que a Bíblia estava faltando algumas páginas, algumas porções cortadas. Sabe gibi de criança? Quando ele vai cortar as figuras, que você vai desfolhando o gibi e está faltando uma página, outra está cortada pedaço. E aí o pastor começou a ficar preocupado, porque ele nunca tinha visto isso, falou assim: ué, a irmã está picotando a Bíblia. O que está acontecendo com a irmã? Aí ele desfolhou, enquanto mais ele desfolhava, ele notava partes faltando. A irmã veio, trouxe o chá, o café, e ele disse assim para a irmã: irmã, escuta, eu notei algo que me preocupou. A Bíblia da irmã está cortada,
faltando página, faltando pedaço. O que aconteceu, minha irmã? Por que não tirou isso daqui? Porque eu notei que, literalmente, são marcas de tesouras, né? A irmã, com toda a simplicidade, mas também com toda a coerência, disse: pastor, todas as vezes que o senhor vai pregar, e o senhor diz, olha, hoje eu irei pregar, por exemplo, né? Ezequiel, capítulo 20, versículo 5, texto que a gente acabou de ler. Mas o senhor diz, isso daqui não é inspirado por Deus. Então, quando chega em casa, eu jogo fora. Eu não quero nada que não seja inspirado. Se o senhor diz, Marcos 16, não está na Bíblia, arranque em Marcos 16. Porque eu só quero para mim, pastor, o que é palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Aquele pastor respirou fundo e viu como as mensagens dele fizeram um desserviço àquela ovelha. Ali, ele pensou, durante tantas mensagens em que ele disse isso. Percebam, meus irmãos, qual é a lição de moral aqui nessa história, né? Nessa ilustração? Ensinar a Bíblia é algo muito elevado. Saber o que é sagrado e o que não é sagrado é muito importante. Será que nós estaremos também, no nosso ministério, fragmentando as Escrituras? Ou será que nós estaremos valorizando as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse? Tomem muito cuidado, porque Tiago 3 diz que aquele que ensina será cobrado de um juízo muito mais severo. Eu, particularmente, acredito que a Bíblia ela é sagrada do Gênesis ao Apocalipse. Então, quando fazemos a pergunta aqui junto com Gruden, o que faz parte da Bíblia e o que não faz parte? O que não faz parte são os apócrifos. Ponto final. Disso eu não tenho dúvida. Mas eu quero, durante toda a minha vida, na minha igreja local, aonde eu for, seja na igreja, seja no seminário, ou seja pregando para alguém, eu quero falar da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Porque foram isso que fizeram os profetas, os apóstolos, os discípulos e a igreja primitiva, e para mim isso basta, tá bom? Vamos tomar cuidado, né? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos ler aqui algumas porções. Beatriz, pode ler no seu livro-texto, né? Ou, se você preferir, pode ler aqui também no nosso Kindle digital. Explicação e base bíblica. Eu queria ler essa porção aqui com vocês. Cânon das Escrituras. O que faz parte da Bíblia e o que não faz? Explicação e base bíblica. No capítulo anterior, concluímos que é, em especial, as palavras escritas de Deus na Bíblia que devemos dar nossa atenção. Antes que possamos fazer isso, porém, precisamos saber quais os escritos que fazem parte da Bíblia e quais não. Essa é a questão do cânon das Escrituras, que pode ser definida da seguinte maneira. O cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que têm direito a um lugar na Bíblia. Não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais alimentamos nossa vida espiritual. Portanto, podemos reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus, porque não se trata de uma palavra sem valor para vós, antes é a vossa própria vida, e por essa palavra prolongareis os vossos dias na terra, o qual, passando o Jordão, ireis possuir. Deuteronômios 32, 47. Aumentar ou diminuir as palavras de Deus impediria seu povo de obedecer-lhe plenamente, pois os mandamentos retirados não seriam conhecidos pelo povo, e as palavras acrescentadas poderiam exigir das pessoas coisas que Deus não havia ordenado. Por isso, Moisés advertiu o povo de Israel: não acrescentareis nada à palavra que vos ordeno, nem tirareis coisa alguma dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu ordeno. Deuteronômio 4:2. Até aí. Nós já trabalhamos mostrando a lista dos livros sagrados do Antigo Testamento na aula anterior e do Novo Testamento. E também a lista dos livros apócrifos.
Eu quero agora só estar dando essa repassada com vocês, porque é muito importante, porque já já, quando formos falar sobre a revelação, vai ficar muito mais claro essa importância. Então, meus irmãos, o que que a igreja precisa? A igreja, meus irmãos, ela precisa conhecer a palavra, sempre. É como disse Paulo a Timóteo, prega a palavra. Quanto mais falarmos da palavra de Deus e ensinarmos na nossa língua corrente ou no original, o Espírito Santo de Deus trabalhará em cada vida. Eu me lembro que nós estávamos no seminário, na nossa matéria de evangelismo, e o professor que tinha me dado a aula de evangelismo, olha que curioso, ele tinha também dado um trabalho que durante aqueles 6 meses, porque a minha grade curricular no seminário, as matérias demoravam 6 meses. Eram muitas matérias, tanto de terça-feira, quarta-feira, salvo engano, e sábado o dia inteiro, e eram 6 meses numa matéria, né? Então eram muitas matérias juntas e simultâneas. E o professor que nos deu o módulo de evangelismo falou, bom, você, seminarista, vai ter que ganhar uma alma para Jesus. Nesses 6 meses. Sai nas ruas, vai nas praças, sai no mercado, vai ganhar. E se você pregar para alguém, essa pessoa orar com você, você vai ganhar uma nota. Então, assim, foi muito interessante, né? Foi a matéria na prática. E eu me lembro, irmãos, que dentro, né, a gente já estava ali estudando há algum tempo. Muitas vezes, quando nós nos tornamos seminaristas, nós acabamos usando tanto a reflexão que até o nosso evangelismo fica um evangelismo mais racional. E eu lembro que eu estava com um aluno, juntamente comigo, que ele falou assim, puxa vida, eu estou tentando pregar o evangelho, mas está tão difícil, e olha só o que eu estou lendo aqui. E aí ele leu para mim. Ele contou que uma pessoa citou a Bíblia para alguém e deu o texto, deu a fonte, né? Ó, fulano de tal pregou para Beltrano dizendo tal texto, por exemplo, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós. E perguntou logo na sequência, o texto dizia isso, fulano anunciou a palavra de Deus para Beltrano, citou, por exemplo, Mateus 11, 28, e na conclusão da leitura do texto perguntou, você não quer aceitar Jesus? E aquela alma se rendeu a Jesus. E ali o aluno olhava e falava, tá vendo? Eu aqui tentando evangelizar, falar da criação do mundo, do universo, dos anjos e... Ou seja, o que o aluno que estava do meu lado e a gente estava debatendo? Da complexidade de tentar fazer a obra de Deus pela razão humana. Sendo que, no momento em que proclamamos a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo tem compromisso com essa palavra. Por quê? Porque essa palavra, que é a Bíblia, é obra dele. Ou seja, no momento que eu falo da palavra, que eu falo do Salvador, que eu falo da mensagem, quem vai trabalhar naquela alma é o próprio Deus, que inspirou aquela palavra. E nós deixamos tudo isso a critério de Deus. O problema é que nós, seminaristas, muitas vezes, achamos que a pessoa se converterá pelas nossas habilidades humanas e cognitivas. E não é. Ninguém se converte pela razão, pura e simplesmente. Se há uma conversão, é fruto do Espírito Santo, transformando aquela pessoa, ou como diz o texto sagrado, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nós não somos a palavra, nós somos proclamadores da palavra. Amém? Então, é muito interessante isso, por isso que a gente não pode acrescentar, como vimos, né? Porque não se trata de uma palavra sem valor para vós, é a vossa própria vida. Por esta palavra prolongareis
os vossos dias na terra, o qual, passando o Jordão, ireis possuir. Deuteronômio 32, 47. E também, aqui, não acrescenteis nada à palavra que vos ordeno, nem tirareis coisa alguma dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Deuteronômio 4:2. No momento em que zelamos a palavra, Deus realiza algo lindo. Tá bom? O cânon do Antigo Testamento, agora, prosseguindo, nós falamos, inclusive, que Moisés foi aquele que recebeu de Deus os 10 mandamentos e a revelação escrita iniciou com Deus. E logo depois, eu quero agora ler aqui esse texto. Leia para nós, Beatriz. O conteúdo do cânon do Antigo Testamento continuou aumentando. Pode ler para nós, filha? O conteúdo do cânon do Antigo Testamento continua aumentando até o fim do processo de escrita. Se tratarmos Ageu em 520 a.C., Zacarias em 520 a 518 a.C., talvez com material acrescentado depois de 480 a.C., e Malaquias por volta de 435 a.C. Teremos ideia das datas aproximadas dos últimos profetas do Antigo Testamento. Até aí. Só uma pausa. Então, quando nós pegamos Moisés ali por volta de 1450, é a data mais, vamos dizer assim, mais citada, né? Que é a data do Êxodo, ou como alguns chamam também de Êxodo tardio, 1200 e pouco antes de Cristo, é quando começa a revelação escrita. E aqui para a revelação escrita do Antigo Testamento, por volta de 435, tá bom? Então, não temos nenhuma dúvida sobre isso, né? Então, agora eu gostaria simplesmente de citar esses textos, né, esses parágrafos, para fortalecer aquilo que já trabalhamos na aula anterior. Leia para nós agora, Beatriz, por gentileza, aqui, a Joséfo. Joséfo, nascido em, conforme 37, 38 depois de Cristo. Isso, cerca de 37, 38 depois de Cristo. Explicou, desde Atarxerxes até os nossos dias, foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual a dos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Contra Apion, capítulo 1, versículo 41. Ele identifica Artaxerxes como o Assuero do livro de Esther em sua obra Antiguidades dos Judeus. Capítulo 11, versículo 184. Essa declaração do maior historiador judeu do primeiro século cristão mostra que ele conhecia os escritores que agora fazem parte dos apócrifos, mas revela também que ele, assim como muitos dos seus contemporâneos, não os considerava dignos de crédito igual, ou das obras agora conhecidas por nós como escrituras do Antigo Testamento. Segundo o ponto de vista de Joséfo, nenhuma palavra de Deus foi acrescentada às escrituras após cerca de 435 anos. Então, olha só, muito obrigado, minha irmã. Aqui Joséfo é um dos maiores historiadores que fala sobre os hebreus. Ele vai falar sobre os apócrifos, mostrando que, para os judeus, de uma forma clara e evidente, parou-se com Malaquias, ponto. Os acontecimentos dos Macabeus, que foram histórias importantíssimas na história do povo de Deus, mesmo que tenham surgido aqueles 2 livros de 1 Macabeus e 2 Macabeus, como estudamos em Introdução ao Novo Testamento 1, e fica aqui a minha dica, né? Realmente conheça esses assuntos, daquilo que chamamos de período interbíblico, mas nós sabemos que são livros da história dos judeus, mas não são canônicos, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, para que não fique nenhuma dúvida sobre isso, tá bom? Leia mais esse parágrafo para nós, Beatriz, por favor. Nesse mesmo contexto, Joséfo, escrevendo em cerca de 95 depois de Cristo, também identificou que havia um número definido de livros que,
povo judeu considerava escrituras, e que esse número de livros havia sido fechado por longas eras, ele escreveu. E aqui seria dando uma síntese aproximada do que a gente acabou de dizer. Tá bom? Tá bom, minha irmã? Tudo bem? Então, tudo bem até aqui? Tudo bem? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Sobre essa questão, a gente já viu aqui, né, os livros, que são os livros que fazem parte do cânon, e aqueles que não fazem parte. Então, deixa eu só passar aqui. Sobre o Novo Testamento, meus irmãos. Sobre o Novo Testamento. Alguma dúvida aos irmãos sobre o Novo Testamento? Com relação aos livros do cânon também? E Não. eu quero apenas ler essa parte do livro que está aqui falando sobre o Concílio de Trento, que é muito importante. O cânon do Novo Testamento. Aqui. Foi aqui. Aqui. Leia para nós, irmã. Olha, deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer uma citação aqui que é muito importante também aqui. Irmãos, logo no início da igreja, ali no século I, no século II, você não tinha, vocês têm que lembrar que a igreja ela estava sendo formada, mas ela não tinha o apoio nem dos judeus, até porque os judeus agora tinham sido espalhados pelo mundo, e até porque o cristianismo era visto como uma seita, não é? Uma seita do judaísmo. Então, o que acontece? A liderança do rabinato, o sacerdócio, o sinédrio, não via aquele grupo como um grupo de coesão, mas sim de cisão. Logo depois da destruição do templo, no ano 70, logo depois daquele episódio tão dramático, né, na história mundial, principalmente para os judeus foram espalhados. E o cristianismo também foi espalhado, porque, querendo ou não, já que a igreja era predominantemente a liderança dela judaica, tudo farinha do mesmo pacote, né? Na perspectiva do romano, tudo farinha do mesmo pacote. Só para vocês terem uma ideia. Lá no livro de Atos, vai falar que Cláudio, o imperador Cláudio, ele expulsa os judeus de Roma. É naquele episódio que Priscila e Áquila, inclusive, conhecem Paulo, depois temos Apolo, e ali aquele contexto do livro de Atos. E por que razão os judeus tinham sido expulsos do Império Romano? Por causa de um tal de Crestos. O que vocês acham? Quem é esse Cresto? Historicamente falando. É o que cobre impostos? Hã? Cobre impostos? Não, então, o imperador romano dos dias de Atos falou o seguinte, que os judeus que viviam em Roma, eles foram expulsos de Roma, porque havia uma discussão lá em Roma por causa de um tal de Crestos. Quando se registra, não registra Cristo, registra Crestos. Então, percebam que havia uma discussão lá em Roma, entre os próprios judeus, se esse tal de Crestos era o Messias. Então, o que acontece? Olha, isso é bem curioso. O imperador, né, logo ali, nas primeiras décadas, em que a igreja estava crescendo, espalhando, expulsa os judeus de Roma. Por isso que eu mencionei. Quem era esse Crestos? Era Cristo. Possivelmente, quando os romanos estão escrevendo sobre um tal de Crestos, é porque eles nem queriam saber de quem era. Ora, problema de vocês, isso é uma questão da religião de vocês. Então, até a maneira que se registrava, não que eles faziam um registro indecoroso, mas chegou para eles essa informação, né? Então, o que eu quero dizer com isso?
a igreja primitiva era uma igreja muito, vamos dizer assim, hostilizada. Era hostilizada pelo império, era hostilizada pelo seu próprio povo, principalmente pelos magistrados do povo, sejam eles sinédrio ou seja eles sacerdócio. Era marginalizado por aqueles que governavam, a família herodiana, ou seja, por todos. Porque, querendo ou não, era um grupo que crescia espalhado. Então, tanto no primeiro século, quanto no segundo século, aonde essa igreja foi indo, crescendo, o que acontece? Não tinha ali, vamos dizer assim, aquele cuidado administrativo, aquele interesse político neles. Logo, eram grupos espalhados. Por que eu estou fazendo esse comentário, irmãos? Era normal que alguns grupos até pensassem, por exemplo, que o livro de Macabeus era um livro inspirado. Por quê? Porque o livro de Macabeus, por exemplo, é uma história de uma intervenção de Deus na vida do povo. Então, se você, por exemplo, estava em Éfeso e, de repente, tivesse o conhecimento de que houve um tal de Judas Macabeu e a família deles, que depois se tornaram os Asmoneus, e etc. e tal, com os irmãos dele, com o pai dele, que fizeram aquela revolta, o que você leria? Não, essa história aqui deve ser bíblica. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, nos primeiros séculos, havia, sim, algumas dúvidas sobre alguns livros, mas essas dúvidas caíram por terra, porque a igreja depois, quando ela vai sedimentar e vai dizer, não, vamos limpar aqui, já que agora houve um período de paz e de tranquilidade e não mais de perseguição, ficou fácil reunir os líderes das igrejas de forma pacífica e harmoniosa. É onde surgem, então, os tais concílios. E ali é onde eles acabam, de fato, determinando. Não, isso daqui é sagrado, aquilo lá não é sagrado. Os pais da igreja fizeram a lista correta. Então, por essa razão, ficou muito claro, principalmente ali no século IV. Tá bom? Tudo bem até aí? Ficou claro ou não? Deu para entender? Boa noite, irmã Sônia, tudo bem? Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Ficou claro, pastor? Ficou claro? Porque, olha só, leia para nós, Beatriz, esse texto aqui, ó. É verdade que os apócrifos foram considerados escrituras em 3 concílios do norte da África. O concílio de Hipona, em 393, e os concílios de Cartago, 397 e 419. Mas estes foram concílios regionais, não concílios ecumênicos de todas as igrejas, como o de Niceia e o de Calcedônia. Dá uma pausa aqui. Aqui nós temos que lembrar duas coisas, meus irmãos. Como eu mencionei, o cristianismo tinha se espalhado. O Império Romano já estava sendo abalado. Ou seja, os bárbaros estavam já fazendo as invasões. Então, o diálogo já não havia aquela, vamos dizer assim, o Império Romano foi determinante no cuidado das rodovias, das rotas, com relação ao perigo, tanto em terra quanto em mar. Logo depois que ele começa a ruir, há, querendo ou não, uma descentralização. Os bárbaros invadindo Roma, as guerras que foram acontecendo de todas as formas, tanto é que o Império Romano do Ocidente cai. Então, o que acontece com isso? Logo nesse período de, vamos dizer assim, um período muito conturbado, algumas regiões, como eu mencionei há pouco, eles até achavam que tais livros eram sagrados. Mas percebam que depois que os concílios se tornaram, vamos dizer assim, algo mundial, não mais regional, essas questões foram concluídas, tá bom? Então, continua aqui para nós, irmã. Entretanto,
Pode ler, Biba. Eu ou a irmã Sônia? É você, Beatriz. Tá. Entretanto, esses concílios indicam sim que os livros apócrifos, cada vez mais considerados escrituras. Eram considerados escrituras. Uhum. Ou seja, quais eram? O concílios no norte da África, Hipono, de Cartago, e isso, concílio de Hipono e Catargo. Foram dois aqui, um em Hipono em 393 e dois concílios de Cartago, 397 e 419. Continua para nós, Greg, Alisson. Greg Addison indica que isso ocorreu em virtude da grande influência da tradução da Bíblia por Jerônimo, a Vulgata Latina, que inclui os apócrifos. Alisson afirma, como a Vulgata tornou-se a nova Bíblia da Igreja, no entanto, os apócrifos foram considerados partes das escrituras canônicas. Então, aqui explica um pouco o porquê. O que foi a Bíblia de Jerônimo, meus irmãos? A Vulgata Latina. A Bíblia, nesses dias, durante esses séculos, ou seja, desde a igreja primitiva até essas datas, era consenso que ela era em grego. Mas no Ocidente se falava muito latim. Então, Jerônimo, como um grande linguista, ele chegou junto com outros pastores e falou: olha, eu vou fazer uma versão em latim. E aí foi quando ele traduz a Bíblia do hebraico e do grego, e ele traduz para o quê? Para o latim. Inclusive, meus irmãos, olha só que interessante, num primeiro momento, como eu trabalho na matéria História Eclesiástica, aqui foi muito mal visto, porque olha só que interessante, meus irmãos, o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, com pequenas porções em aramaico. Logo depois do cativeiro babilônico, e depois que vieram, né, o Império Medo-Persa, e depois o Império Grego, um pouco antes da revolta dos Macabeus, a Bíblia foi feita a tradução chamada versão dos 70, lá em Alexandria. Como naqueles dias o grego era a língua do mundo, que se falava em todo o Império, né, naquele dia o Império Grego, mesmo depois que o Império Grego tinha sido dividido com os 4 generais, o que os judeus fizeram? Eles traduziram a Bíblia do hebraico e as pequenas porções do aramaico para o grego. E aí chamou-se a versão dos 70. Essa mesma versão dos 70 continuou sendo lida nos dias de Jesus. Então, nos dias de Jesus, tinha a Bíblia em hebraica e tinha a Bíblia em grego. Logo depois da igreja primitiva, a conclusão do Novo Testamento, e principalmente porque no mundo romano se falava a língua grega, o que se perpetuou em todas as igrejas foi o Velho Testamento dos 70, ou seja, a versão da Septuaginta, que era em grego, e o Novo Testamento também em grego. Então, todas as igrejas liam tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento em grego. E se passa o 1º século, vem o 2º século, vem o 3º século, e agora estamos no 4º século. E aí chega, então, Jerônimo e fala: eu quero fazer uma versão em latim. Foi um choque naqueles dias. Então, quando ele faz a versão em latina, ele também usa de algum texto judaico. Por essa razão foi utilizado aqui algumas porções daquilo que nós chamamos de livros apócrifos. Mas depois, quando realmente vêm os pais da igreja e se reúnem, eles separam e eles dizem: não, esses textos não têm nada a ver de sagrado. E desde os dias de Jerônimo até essa data, que é 1546, no Concílio de Trento, a igreja cristã não conservou os livros chamados de livros apócrifos. Porque no Concílio de Trento, que é também chamado de período de Contra-Reforma, a Igreja Católica agora ela valida os
os livros apócrifos? É muito simples, meus irmãos. Em 1546, no Concílio de Trento, a Igreja Católica, para mostrar que a tradição e a magistratura estão em pé de igualdade com as Escrituras, e para combater a reforma protestante de Lutero, que tinha acontecido algumas décadas atrás, porque qual que era a bandeira de Lutero, meus irmãos? Vamos lá, seminarista. Qual que era a bandeira de Lutero? Sola? Escritura. Somente a Escritura. Exatamente. Depois, né, se derivou somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente um Senhor, mostrando algumas derivações. Mas qual que foi a grande bandeira da reforma? Sola Scriptura. Ou seja, nós não queremos outra coisa a não ser a Escritura. Então a Igreja Católica se viu aviltada, porque agora ela sabia que se ela fosse apenas para a Escritura, o catolicismo iria ruir. Por quê? Porque não existe catolicismo romano ou ortodoxo grego sem a tradição, meus irmãos. Não existe catolicismo romano e ortodoxo grego e russo sem a magistratura. No momento em que você traz só a Bíblia, rui essas outras partes. Ficou claro? Então, no Concílio de Trento, leia aqui para nós agora, Beatriz, por gentileza, esse parágrafo é muito importante. Por isso que eu quis voltar aqui para enriquecer um pouco a linha da Beatriz caiu. Então, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza, essa parte. Ainda assim, Ainda assim, não foi senão em 1546, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana declarou oficialmente que os apócrifos fazem parte do cânon, com exceção de 1º e 2º Esdras e da oração de Manassés. É significativo que o Concílio de Trento foi a resposta da Igreja Católica Romana aos ensinos de Martinho Lutero e da Reforma Protestante, que se espalhavam rapidamente, e os livros apócrifos contêm apoio para o ensino católico de oração pelos mortos e de justificação pela fé com obras, não pela fé somente. dá uma pausa aqui. Então, meus irmãos, como que eles iriam impedir que as demais igrejas passassem pela mesma coisa que aconteceu lá na Alemanha com Lutero e depois com Calvino? Eles precisaram sustentar isso em alguma base escriturística. E aí, por isso que eles colocam o martelo. Agora, percebam, meus irmãos. Olha, os judeus nunca consideraram os livros chamados apócrifos como sagrados. Mesmo que durante a história da igreja, por exemplo, como nós vimos aqui, Jerônimo ter colocado na Bíblia alguns textos, mesmo que havia essa discussão ou até dúvida, irmãos, como eu mencionei, meus irmãos, hoje nós temos todo um acervo, hoje nós temos como verificar as coisas, é muito mais simples. Então, percebam que na igreja primitiva, olha só que dificuldade que eles tinham. Outro detalhe aqui, importante. Lembra? Temos o Evangelho de Tomé, outros evangelhos que são apócrifos. Vocês acham que aquela igreja recém-criada, quando chegava o Evangelho de Tomé de cara, eles acreditavam ou não que aquilo era inspirado? Claro que sim. Num primeiro momento, sim. Por isso que os nossos irmãos do passado foram valentes, porque eles pegavam um novo evangelho e falavam, peraí, irmãos, você está aí todo empolgado aí, acreditando que isso é texto sagrado, deixa eu ver com os outros pastores. Percebam como a igreja ela só existe com essa mutualidade. Nós estamos fazendo teologia aqui, meus irmãos. É um aprendendo com o outro a respeito da palavra. A gente não aprende sozinho.
um pegando emprestado um pouco do que um aprendeu, do que o outro aprendeu, e assim a gente vai fazendo o quê? Uma leitura, um estudo, para quê? Para interpretar corretamente a Bíblia. Perceba que ninguém segue a Deus sozinho. Ninguém acerta sozinho. A gente precisa um dos outros. Deus criou isso de propósito para a gente não errar. Por isso que da revelação oral lá com Abraão, veio a revelação escrita, para quê? Para que a gente erre menos. Então, voltando, a igreja primitiva, quando ela recebia um evangelho, né, de Tomé, evangelho de Maria Madalena e tantos outros que existiram, eles falaram, calma aí, meu irmão, vamos lá. Deixa eu ir lá na sede, deixa eu ir lá na outra cidade, e aí onde vinham, mas tudo isso era muito lento, meus irmãos. Por isso que esse debate ele é muito importante. Como eu disse para vocês, então os judeus, nos dias de Jesus, e Jesus e os apóstolos, não citam nenhum apócrifo. Pastor, mas Jerônimo fez a tradução, tudo bem, qual o problema? Eu te pergunto, Jerônimo é um apóstolo? E se Lutero tivesse dito que tal livro apócrifo é inspirado? Lutero não é o apóstolo, irmãos. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, nenhum problema. A discussão ali nos primeiros séculos, ainda lembrando, irmãos, o Império Romano perseguia a igreja. Nos dias de Jerônimo havia paz. Uma certa paz, porque com Constantino houve um momento de paz onde o cristianismo deixou de ser perseguido, e com Teodósio se torna agora a religião oficial. Então aí mudou as coisas. Aí as coisas começam a entrar no eixo, entenderam? Tudo bem? Ficou claro? Então a Igreja Católica ela precisava fundamentar algumas práticas. Como que eles iam fundamentar a oração pelos mortos? Se não tem nenhum texto, nem no Velho, nem no Novo, que fala da oração dos mortos. Aonde ia ficar o purgatório, meus irmãos? E também a fé com obras. Lembram? Aqui é um ponto muito interessante, porque lembra, nos dias de Lutero, nós tínhamos as indulgências. O que eram as indulgências? Você comprava o perdão. Ou seja, isso é uma obra, você paga por ele. Logo, como que você vai falar para uma igreja que é regada de indulgências, uma igreja que é permeada de relíquias sagradas, que tudo aquilo está errado? Logo, você precisa sustentar com algum texto. Então, a tradição vai dizer, não, realmente esses livros, não, agora sim, eles são sagrados, sim. Lamento. Mas por isso que a gente está aqui, nessa matéria de teologia sistemática. Porque ao estudar os livros apócrifos, a gente vai ver muitas incoerências, entendeu? Tá bom? Então, continua lendo para nós, irmã Sônia, aqui, ó, desse ponto, ao declarar que os apócrifos... Pastor, no caso, então, quem não conseguia comprar as indulgências não tinha obras? Não tinha o perdão, filha. Literalmente. Era as indulgências, não somente você dar ali o recurso, mas era mais ou menos o seguinte, para ser salvo, você precisava, literalmente, havia até frases mais ou menos, Beatriz, como essa, que no momento em que a sua oferta cai no fundo do gasofilácio, o seu perdão é dado nos céus. Então, os ricos, por exemplo, nos dias das indulgências, né, eles se sentiam muito perdoados, por isso que eles faziam muita atrocidade, porque eu sou rico, então eu vou lá e pago. E o padre, ou os bispos, viam, diante dessa prática, que o favor de Deus tinha alcançado aquela alma, aquele penitente. Mas é óbvio que não era somente isso. Tinha por exemplo, as penitências, que também é obra, você subir as escadas de joelho, que são obras, você fazer as autoflagelações, que também são obras. Percebam, era um conglomerado de coisas. Por isso que quando Lutero vê o texto bíblico, o justo viverá pela fé, ele entra em crise. Esse foi o texto que saltou na alma de Lutero. Porque já que ele era um sacerdote, um monge, um padre,
agostiniano, ele viu e falou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi onde ele começou a estudar a Bíblia. Ele falou, espera lá, mas a Bíblia não está falando de obras. As obras só autenticam a minha fé e jamais validam a fé ou compram a salvação. Há uma explicação histórica, Beatriz. Olha só que interessante. A Igreja Católica, vocês vão ver isso, principalmente história eclesiástica, quando nós trabalhamos ali, história eclesiástica 2, que nós trabalhamos ali a partir do 5º, 6º século em diante, que a gente chama de Idade Média. Quando chega ali por volta do ano 1000, começam as cruzadas. As cruzadas foi um ato que até hoje nós vemos com muita repulsa. Por outro lado, quando a gente estuda a história, olha que loucura que eu estou falando, hein? Ó, presta atenção. Eu estou usando aqui algumas palavras, mas eu quero que você me entenda bem, tá bom? Hoje, quando nós falamos que a Igreja Católica errou ao autorizar as cruzadas, e sim, ela errou, e eles reconhecem isso, mas nós colocamos um peso sobre-humano sobre eles, pelos quais a gente não vive esse peso. Então é errado da nossa parte também. Por quê? Qual era o contexto em que não só os católicos, mas o mundo vivia naqueles dias? Naqueles dias, já por quase 4 séculos, os muçulmanos eram os maiores adversários dos católicos, dos judeus e de qualquer outra população ou religião. Os muçulmanos, eles eram expansionistas, e eles foram ganhando partes ali, por exemplo, de Jerusalém, chegaram na Síria, não conseguiram conquistar Constantinopla, ganharam a Ásia, foram para o norte da África, ganharam no Egito, foram para essa região de Cartago, de Hipona, quando chegaram na Espanha, não conseguiram. Ou seja, eles estavam dominando o mundo, os muçulmanos. Por outro lado, na Espanha, na região da Europa, de Roma, e principalmente na região ali, onde hoje é Turquia, mas onde era o Império Bizantino, continuou sendo católico ou cristão. Então perceba, Beatriz, o mundo ficou muito perigoso, porque aquilo que era o Império Romano em paz, e no Império Romano era tudo supervisionado pelos romanos, agora, lá em Roma tinha os bárbaros, no norte da África tinha os muçulmanos, na Palestina os muçulmanos e na Ásia Menor os muçulmanos. Ou seja, era uma coisa muito difícil. Então, quando os católicos autorizam as cruzadas, foi um momento mais ou menos de sobrevivência. Não estou falando que eles fizeram certo. Percebam, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui? A gente jamais vai entender as cruzadas com a mente nossa de hoje. Civilização ocidental pós-moderna. Mundo democrático. Naqueles dias não havia democracia, naqueles dias não havia direitos humanos. O que existia era, ou você é cristão, ou você é pagão, ou você é muçulmano, ou judeu. O judeu era bem pequenininho. Então, o que existia? Existia o cristianismo, os pagãos e principalmente os muçulmanos. Era um brigando contra o outro, eram reis. E como o catolicismo trabalhava unido aos reis, então, naturalmente, foi uma maneira de sobrevivência. Eu explico isso muito bem em História Eclesiástica 2. Vale a pena você ver essas aulas. Quem não fez, depois pegue lá o material e dá uma olhada. Então, eu não estou dizendo que foi certo, mas perceba, olha aí, mais uma vez, olha o perigo quando um líder religioso se envereda para a política. Seja ele numa democracia, seja ele numa monarquia, no parlamentarismo, seja no que for. Por isso que um líder religioso cristão, ele é teocrático. Ele não pode se enveredar para a política, porque a política, ela faz justiça com a espada do homem. E a teocracia faz justiça com a espada de Deus. São coisas distintas, que não se coadunam.
Tá entendendo? Mas por isso que eu estou falando. Agora, vem cá. Então, no ano 1000 começam as cruzadas, vai quase 200 anos de cruzada. Agora, os bispos de Roma precisavam reconstruir Roma. E o que eles precisavam? Precisavam de recursos. É onde surgem as indulgências. Comprar. E aí é onde eles realmente reformam, vamos dizer assim, todo aquilo que a gente conhece como a Basílica de São Pedro e tantas outras coisas. Foi com a prática das indulgências. Vamos lá, Beatriz, vamos fazer uma meia-culpa aqui? Os neopentecostais com a teologia da prosperidade. É uma indulgência contemporânea ou não? Estão entendendo? É tão diabólico quanto. E por que muitos pastores protestantes, que se dizem ser ortodoxos, ficam calados diante dessa indulgência protestante? Porque querem também nadar nessas águas. Está errado do mesmo jeito. Percebam como os pecados nos acompanham, e se a gente não tiver firmeza na palavra, a gente acaba se enveredando também para as nossas indulgências protestantes. Porque hoje, se você começa a falar numa igreja de teologia da prosperidade, você é benquisto. É indulgência ou não é? Olha o Templo de Salomão, criado, né, pelo Edir Macedo. Alguém já disse, e eu gosto sempre de dizer aqui em aula, é a Aparecida dos crentes. É a Aparecida dos crentes. É o grande, vamos dizer assim, templo de Mamon da Aparecida dos crentes. Deus não mandou a gente construir templo. O templo foi um projeto para os judeus, para um período na história, mas é uma aberração contra Jesus, porque Jesus é o templo vivo. Templo é para judeu. Dentro da perspectiva judaica, sim, mas da perspectiva cristã, jamais, porque ele mesmo disse, esse templo será destruído e será reerguido no terceiro dia. O nosso templo foi reerguido ou não foi? Acabou. Não precisamos de outro. Para judeus, tudo bem, faz parte da religião deles. Mas para cristãos, na realidade, é um bezerro de ouro. Guardem isso. Fica aqui o meu protesto. Tá bom? Então, para a gente finalizar, então, ficou claro aqui, meus irmãos? Deu para entender aqui um pouco porque a Igreja Católica, né? Tá bom? Então, meus irmãos, eu queria finalizar essa parte do cânon, porque eu achei muito importante falar isso para vocês, para que vocês entendessem, tá bom? O livro vai ter muitas outras informações úteis, mas eu gostaria de parar por aqui, porque eu queria prosseguir aqui, né? Para que a gente pudesse agora mergulhar nessa segunda parte de hoje, que vai ser sobre o artigo que eu vou dar para vocês aqui, que inclusive deixa eu até compartilhar, só para mostrar para vocês, olha só, coisa linda. Irmãos, esse é o artigo que eu compartilhei em aula hoje com vocês, aliás, eu compartilhei ontem, né, esse material, que eu peguei com o professor Tiago Perim ou com o professor Jair, tá? Eu acho que foi com o Tiago Perim. É um artigo sobre doutrina da revelação, teologia sistemática, é do professor Philip Dunaway. Eu acho que é assim a pronúncia, tá? Aqui, inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse é o professor, eu não conheço, né? Eu não conheço, mas deixa eu mostrar aqui para vocês o professor. Eu achei esse artigo magnífico. Olha aqui. Posso estar enganado, tá? Felipe Dunaway, ele é um professor de teologia aposentado, era diretor de mestrado na Faculdade Teológica Batista de Brasília, e outras informações aqui sobre ele. Então, nós vamos estar trabalhando, e eu pedi para vocês lerem, né, como eu mencionei para vocês, leiam esse artigo, ele é um pouco mais técnico e acadêmico. Por outro lado, se você tiver dificuldade, não tem problema, meus irmãos, porque como se trata de um curso onde nós estamos aqui fundamentando vocês numa boa teologia, então, não tenham medo de ler um texto desse. Mas se num primeiro momento vocês também não entenderem, não há problema nenhum. Por quê? Porque aqui é um assunto um pouco mais rebuscado, mas ao mesmo tempo eu vou tentar agora, nos próximos 2 módulos de hoje, fazer um suprassumo sobre esse assunto aqui com vocês, tá bom? E amanhã eu estarei disponibilizando para vocês também, baseado nesse texto, um resumo em vídeo, criado aqui pelo Gemini Notebook, e um resumo em áudio em podcast, criado também agora pelo Gemini Notebook.
O notebook LM agora chama-se Gemini Notebook, tá bom? Então, amanhã eu estarei disponibilizando nos meus canais também para que vocês entendam melhor essa discussão. Última palavra aqui. Tem vezes, meus irmãos, que nós, como iniciantes na teologia, pegamos um livro ou um texto e falamos assim, nossa, está difícil demais. Não, nenhum problema. Porque, de fato, quando vocês, depois do primeiro, segundo semestre, terceiro semestre, estiverem mais familiarizados, aí vocês vão entender melhor. Isso aconteceu também comigo, viu? Eu me lembro que eu estava no meu primeiro ano de seminário, eu peguei um livro para ler, não entendi nada. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu li o livro todo de um pastor presbiteriano. Não entendi nada. Passaram-se o primeiro ano, o segundo ano, no terceiro ano do seminário. Quando eu peguei aquele livro, eu falei, que livro magnífico. Por quê? Porque agora eu já estava familiarizado com os termos. Como eu disse, aqui é um artigo de um professor que cuida, né, no caso, professor de teologia, que é diretor do mestrado. Entendeu, meus irmãos? Então, ele põe a régua lá em cima na academia, tá bom? Para, de fato, fazer valer, né, a docência dele, tá bom? Então, a gente vai trabalhar, como eu disse no meu áudio, no nosso grupo de WhatsApp, quem ler esse artigo eu vou estar considerando também como páginas da nossa leitura obrigatória, que são 200 páginas, tá bom? Tá bom? Mas não tem problema. Se você notar que está muito difícil, volta para o livro, tá bom? Não tem problema. Tá joia? Porque eu prefiro que vocês tenham uma leitura que acomode, que entendam, do que fazer uma leitura de 50 páginas que não entenderam, tá bom? Fechado? Alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para esclarecer direitinho a discussão aqui sobre os livros apócrifos? E o que é cânon e o que não é cânon? Bom, sobre essa temática nós vamos voltar a falar, tá, irmãos? Se preocupe. A gente vai ter, por exemplo, na teologia sistemática, a gente vai trabalhar quando falarmos, por exemplo, da doutrina do purgatório, por que não cremos assim? E o combate ao livro apócrifo, entendeu? Vendo as heresias. Então, daqui em diante, como são 6 teologias sistemáticas, como eu mencionei para vocês, é uma coluna vertebral, então a gente tem muito tempo para trabalhar, sem muita pressa, tá bom? Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Podemos parar? Para nós tomarmos nosso chazinho? Então, vou parar a gravação, voltamos em 5 minutos, tá bom?